Olá, hoje 29 de maio, quarta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Espírito Santo, Espírito de amor e de verdade, Autor da santificação de nossa alma, nós vos adoramos como princípio e fonte de nossa felicidade eterna. Muitas graças vos damos, soberano e dispensador dos benefícios que do céu recebemos, e vos invocamos como a fonte das luzes e da fortaleza que nos são necessárias para conhecermos o bem e podermos praticá-lo. Ó Espírito de luz e fortaleza, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, regulai todos os nossos movimentos e fazei-nos dóceis a todas as vossas inspirações. Ó Espírito Consolador, aliviai as penas e os trabalhos que nos afligem neste vale de lágrimas. Dai-nos conformidade e paciência, para que mereçamos fazer neste mundo penitência dos nossos pecados e gozar no outro a luz da eterna bem-aventurança. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, primeira carta de São Pedro, ainda capítulo 1, versículos 18 a 25. E ele começa dizendo: Caríssimos, sabeis que fostes resgatados da vida fútil. E parece que ele está falando para nós, né? Porque à medida que a gente vai meditando a palavra de Deus, a gente vai desejando não mais abraçar certas futilidades que prendiam a nossa atenção. A gente vai meditando a palavra de Deus e vai renunciando a certas realidades fúteis que a gente vai rejeitando naturalmente, não por uma imposição externa, mas por um desejo sincero do coração de corresponder à verdade. A gente vai começando a perceber quantas mentiras estão postas diante de nós, onde a gente colocava a nossa esperança, o nosso consolo em coisas fúteis e efêmeras. E a gente vai amadurecendo enquanto pessoa, a gente vai amadurecendo enquanto cristão, e a gente vai percebendo o que de fato é importante, o que de fato é essencial e o que é supérfluo. E a gente vai dando a cada um o seu devido lugar. E cada vez mais o que é supérfluo vai ocupando um lugar menor nas nossas vidas. E São Pedro sabia disso e está falando para mim e para você hoje, dizendo: Caríssimos, vós sabeis que fostes resgatados da vida fútil. Por ele, por Jesus, é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. E se não está, nós devemos pedir isso ao Espírito Santo. Espírito Santo, concede-me a graça de colocar a minha fé e a minha esperança em Deus, não no meu dinheiro, não no meu trabalho. Perceba quantas pessoas tinham a sua segurança, que foram, agora a gente está vivendo isso no nosso país, que perderam, que foram desinstalados de todas as suas seguranças por causa de uma tragédia natural. Então, a nossa segurança não deve estar numa construção de pedra e cal. A nossa segurança não deve estar no dinheiro. A nossa segurança deve estar em Deus. A nossa fé e a nossa esperança deve estar em Deus. E se ainda não estiver, sejamos humildes e peçamos essa graça ao Espírito Santo.
Espírito Santo, eu ainda coloco a minha esperança nas coisas deste mundo, mas concede-me a graça de colocar a minha fé e a minha esperança em Deus, porque também é palavra de Deus. A esperança, a verdadeira, com E maiúsculo, não decepciona. Por quê? Porque é Deus, e Deus não erra. E aí ele diz assim: pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas. Então, se o Espírito Santo coloca em nós esse ardente desejo de obedecer à verdade, naturalmente, dia a dia, a nossa alma vai sendo purificada. E como é bom ter os sentidos purificados, se alegrar com a pureza e não mais se alegrar com a impureza, se alegrar com a graça, com a vida em comunhão com Deus, com o amor fraterno e não mais com o pecado, com as situações de pecado. E aí ele diz, para praticar um amor fraterno e sem fingimento, e dá uma ordem: amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Inflamados por essa palavra, peçamos essa graça ao Espírito Santo hoje, a graça de amar a todos aqueles que Deus confia o convívio, que aparecem, que surgem na nossa frente, como de todo o nosso coração e com ardor. É ou não é verdade que a gente se sente tão bem quando a gente comete um ato de amor, quando a gente comete um ato de caridade, quando a gente comete um ato de bondade? A gente se toca na hora. Eu nasci para isso, para ser bom, para fazer o bem. E a gente diz, eu estou praticando o bem, mas na verdade o bem está sendo feito para mim. A gente diz isso, é a nossa alma reconhecendo a verdade. E é isso que nós devemos fazer. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. Aqui, Jesus está com os discípulos a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos iam um pouco atrás com medo, com receio, não sabia o que de fato ia acontecer. Jesus, que conhece as mentes e os corações, porque é Deus, vai até eles e começa a falar o que ia acontecer. O Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, vão cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Está lá, versículo 33 e 34 do Evangelho. Tiago e João vão até Jesus e pedem para quando ir para o reino dos céus, Jesus colocar eles um à direita e um à esquerda. Eles fazem esse pedido a Jesus. E isso causa um desconforto nos outros 10. Por quê? Porque a predileção, ela causa um desconforto em quem não é predileto. É natural. E aqui eles estão pedindo essa predileção. Para quê? Para ficar do lado, né? Para ficar do lado de Jesus no reino. Isso incomoda os discípulos, os outros 10. Está lá no versículo 41. E olha o ensinamento de Jesus. E aqui eu quero chamar a atenção para a gente gastar o pouco do nosso tempo neste versículo. Entre vós não deves, ele diz, Jesus os chamou e disse, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Aonde você está neste momento, na tua circunstância de vida, na tua família, no teu trabalho, nos teus estudos, aonde você está, você é chamado a liderar. E Jesus está dizendo para mim e para você, se você quer ser grande, seja servo. O líder, o verdadeiro líder, que exerce a liderança de modo eficaz, ele nunca se coloca acima, ele se coloca na base. E na base ele serve aos seus liderados, de modo que os seus liderados vão fazendo tudo o que o líder deseja que eles façam para o bem e para o cumprimento da missão. Essa é a verdadeira liderança. O líder que não quer ser servido, mas que tem uma missão a cumprir e que não cumprirá sozinho, que precisa dos seus liderados. O que é que ele faz? Ele sai do topo, ele sai da posição de ser servido e ele se coloca na base e começa a nutrir, a dar instrução, a servir,
a ser o exemplo, a alimentar, a desenvolver, a potencializar as potências de cada liderado. De modo que os liderados, por causa do exemplo do líder de serviço, começam a fazer tudo o que o líder verdadeiramente deseja. Para quem? Para o líder não, para o cumprimento da missão. E Jesus diz, quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Essa é a lógica de Jesus. Então você que é chefe de família, pai, você que é mãe, sirva aos seus filhos, sirva ao seu cônjuge. A gente vai falhar, a gente vai tropicar, mas o importante é se levantar, pedir perdão e continuar servindo. Você que serve na igreja, não queira o lugar de predileção, de reconhecimento, queira o lugar de escondimento. Faça o que tem que ser feito. Não espere o elogio, porque senão quando a crítica vier, você vai sucumbir, você vai perder o dia. Então, faça porque tem que fazer. Faça por amor a Jesus. Queira a predileção de Jesus. Vitor, mas eu ainda não quero. Então peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero a predileção do Senhor. Faz-me querer a predileção do Senhor, no sentido de Ele ver o que eu estou fazendo e eu não precisar, e eu não carecer que os outros vejam e reconheçam que eu estou fazendo o bem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Na circunstância da tua vida, dê a sua vida. Gaste a sua vida, gaste do seu tempo, gaste da sua energia, gaste do seu corpo, gaste da sua alma, gaste da sua oração para servir a todos aqueles que Deus te confia, o convívio diário. Assim, você exerce uma liderança pelo exemplo. E que exemplo? O de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.